É isso mesmo que você viu no título, não é zoeira. Encontraram mais um episódio de Chaves inédito no Brasil e é da fase dos anos 70, hein? Puxa, já era tempo! Bora ver mais a respeito disso, algumas curiosidades sobre a história e até mesmo entender por que algo tão antigo só foi descoberto em 2023. Então se prepare para responder algumas adivinhações e vem com a gente. Antes que comecem a chegar aqueles comentários bem legais de tipo, que cara chato, é porque o vídeo é até bom, mas esse cara quer aparecer mais que o Chaves, é porque esse cara fala demais, esse cara não cala a boca, eu só queria assistir o episódio e nada mais. Na boa, eu não vou enrolar ninguém, eu já tô de saco cheio, mas muito de saco cheio desse tipo de comentário dessa galera. Não fica nervoso, calminha, calminha. Então, se você só quer assistir o episódio, você não quer saber mais nada, você não tem interesse em saber nenhuma curiosidade, entender a obra, nada. Você só quer o episódio, o link tá na descrição, pode baixar, pode assistir online, faz o que você quiser, se divirta. Mas se você não é um mentecapto e quer saber mais a respeito da obra, quer saber mais a respeito do episódio em si, valoriza o trabalho do Vila do Chaves, que sempre traz um monte de informações açucaradinhas e douradinhas, vem comigo. Bom, me parece um bom motivo. Se você acompanha o nosso canal, você já sabe que o SBT não exibiu todos os episódios de Chaves e Chapolin que foram lançados lá no México, nem mesmo da fase clássica dos anos 70. Tem episódios que foram dublados lá atrás e só estrearam anos depois. É uma mesa de ping-pong. Vários outros só foram exibidos a partir de 2018 na transmissão do Multishow. E tem muitos que simplesmente nunca passaram por aqui. Tanto é que vira e mexe, o pessoal descobre alguém de algum país que tem uma fita guardada, empoeirada, que sem querer querendo tinha um episódio muito raro por ali. E isso aconteceu em vários casos, como por exemplo, a primeira parte da história do Hector Bonilha, que nunca veio para o Brasil, tem também O Bandido do Hospital do Chapolin, da temporada de 74, e aliás, a fita com esse episódio de Chapolin, quando foi descoberta, acredito que tenha sido no começo de 2023, não me lembro agora, acho que foi. A gente fez um vídeo especial sobre o tema, falando de várias histórias que foram descobertas ao longo dos anos, dando um foco ainda maior para essa, porque é uma novidade, tem link no card. E agora acharam o episódio As Trapaças da Chiquinha, de 78. Até que enfim. E olha só que doido, quando o usuário do Fórum Chaves postou esse vídeo, o Aquilsas G, que com certeza não é o nome dele, mas é o nome do usuário, não o seu nome dele, então vou chamar assim. Ele disse que comprou algumas gravações do canal América Televisão do Peru. São gravações mais ou menos de 93 e foram enviadas pelo peruano Armando Guilhem. Ele digitalizou cada fita que tinha e enviou para o Aquilsas G, que é argentino. E aí, no meio de um monte de material gravado, estava um episódio de Chaves que a gente nunca tinha assistido. Uma verdadeira pérola! E um detalhe é que o Armando arranjou essa fita na rua. Isso quer dizer que ele simplesmente encontrou uma fita jogada na rua ou comprou de um camelô, de um vendedor ambulante. Não sei, mas pelo jeito estava sob grandes cuidados. Nada disso! Então, desde já fica o nosso agradecimento a todos os envolvidos por esse grande achado. Agora vamos para o episódio em si. A sinopse da história, que foi exibida originalmente no dia 17 de julho de 78, segundo uma revista Teleguia da época, já informava o seguinte: a Chiquinha inventa um truque para tirar dinheiro dos vizinhos. Bom, Chiquinha com alguma ideia para tirar dinheiro dos outros não é uma coisa tão rara assim, mas quero te levar lá pro comecinho do seriado. Lembra dessa história? É um cruzado que eu perdi. Você perdeu um cruzado? Sim, Chiquinha. Se você encontrar, você me devolve? Sim, claro, Kiko. Não se preocupe com isso. Ou então desse prólogo muito curtinho. Escuta, Chaves, é verdade que você encontrou uma moeda de 20 centavos? Sim, mas foi eu que encontrei, por isso não te dou, porque quem encontra é quem fica com ela. A primeira história que mostrei é Quem Semeia Moeda, de 72, e a segunda é A Troca, de 73. E sim, nesse episódio das Trapaças da Chiquinha, tem elementos desses roteiros, mas não é exatamente um copia e cola, é mais uma concha de retalhos, digamos assim.
Agora a gente vai analisar cada detalhe do episódio, mas eu já devo dizer que, é claro, o spoiler vai rolar solto. Se você não quer saber nada do episódio antes de assistir, acho que talvez seja uma boa você parar o vídeo agora, assistir o episódio e depois você volta. Se não, vê o vídeo normal, porque afinal de contas é Chaves. Também não vou falar nenhuma grande coisa que você nem imagina que aconteceria. Você conhece o seriado, você já imagina o que você vai ver lá. Tudo começa com a Chiquinha lendo um gibi do Chapolin Colorado na escada, o que já é uma coisa rara porque nós sempre vemos o Chaves compenetrado com a revistinha. Oye, chiquitina, ¿no viste en dónde quedó la escoba? E o seu Madruga reclama. ¿Por qué no me contestas, mija? Espérame tantito. Mas logo se encanta também com o polegar vermelho. Perdóname, papá. Es que, bueno, sí te digo dónde está la escoba, pero prométeme que no me vas a mandar a barrer a mí, ¿sí? Como sempre, baita propaganda do Chespirito para divulgar as revistinhas que estavam à venda na época, nas bancas de jornais. Outra coisa rara que acontece logo no começo do episódio. Numa discussão sobre vassouras, a Dona Florinda perde a paciência e faz isso. ¡Qué simpática! Sério, acho que isso não aconteceu em nenhum outro momento, pelo menos não que eu me lembre. E nem mesmo do Kiko dando um socão na cara do Chaves. Seu Madruga revida, Dona Florinda aparece, bate nele e a culpa, como sempre, do Chaves. E novamente reforça aquilo que a gente já sabe. Oye, Chavito, ¿y por qué no te metiste a llorar a tu casa? El barril no es mi casa de serventa. Pues entonces... Pues es mi escondite secreto. Afinal, sua casa é em outro lugar. Ay, entonces, ¿en dónde vives? Pues en el 8, si no, ¿por qué me dicen el chavo del 8? E quando parece que ele vai revelar algo importante... ¿Y con quién vives, chavo? Míralo, míralo. Yo buscando el escondite. Ou então uma outra coisa muito importante. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Bueno, yo... Oye, chavo, vamos a hacer las paces. Anda, di que si mira que te cuesta, no seas cobarde, dime que si anda. O si quieres un día nos peleamos y otro día no anda. Ser interrompido logo quando vai finalmente revelar as duas grandes questões a respeito de Chaves na mesma cena também me parece algo novo, não? Novamente, posso estar errado, mas aqui de cabeça eu não me lembro de nenhum outro episódio onde isso acontece. Eu também não. Enfim, depois de cerca de 7 minutos, o primeiro bloco acaba com o Kiko chorando por ter perdido uma moeda. Já o segundo bloco começa com algumas adivinhações, como essa. A ver, ¿quién es el hijo de mi papá y de mi mamá que no es mi hermano? No sé. Pues yo. Que o Chaves não entende tão bem. ¿Cuál es el hijo de mi papá y de mi mamá que no es mi hermano? No, pues no sé. Pues Kiko. E também tem essa. ¿En qué se parece un tintero a la canción del ausente? No, pues ¿en qué se parece? En que el tintero tiene mucha tinta, mucha tinta. ¿Y la canción del ausente? Tinta, 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 tinta. Você se lembra disso em outra situação envolvendo o Nhonho? Você sabe quem é o filho de meu pai e da minha mãe e não é o meu irmão? Não sei. Isso já é do Desjejum do Chaves, de 76, e não tem nada a ver com aquelas histórias que eu mostrei antes. Entendeu por que eu disse que era uma colcha de retalhos? Um trecho lá de trás foi replicado no episódio X, outro trecho daquela mesma história foi para o episódio Y, e assim a obra do Chespirito segue. Mas dando continuidade, o Kiko continua procurando a sua moeda. Es que tienes agujerado en los pantalones. No es cierto, no tengo agujerados los pantalones. Entonces, ¿por dónde metiste las piernas? A Chiquinha enxerga ali uma oportunidade de ganhar uma graninha. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando un peso que perdió aquí. Estoy buscando un peso que se me perdió a mí. E o Chavinho se empolga. ¡Ese peso es mío! Ahora sí. E aqui termina o segundo bloco e, bom, nesse caso tem vários elementos de quem semeia moeda, principalmente com a Chiquinha procurando a moeda do Kiko. E bora logo de palavra-chave porque eu quero saber qual episódio de Chaves ou Chapolin você só assistiu depois de adolescente ou adulto e adorou.
Seja um episódio perdido como esse, seja algum que foi transmitido só muito tempo depois, foi na transmissão do Multishow que você viu umas histórias que você falou, meu Deus, eu nunca imaginei ver isso, e que episódio bacana, enfim, comenta aí. E também quero te convidar a conhecer a nossa página do Apoia-se, porque a gente está precisando muito de um apoio, tipo o Chaves precisando se apoiar no Sr. Barriga, e você nem vai sentir. Sério, um saquinho de alfafas já tá valendo e você ganha benefícios exclusivos, como desconto na loja da vizinhança, a nossa lojinha onde tem essas camisetas maravilhosas, canecas, moletons, e até o seu nome pode aparecer aqui no canal. Todo mundo vai saber que você é um apoiador e um dos responsáveis por existir o Vila do Chaves. Ah, isso pode ser. E logo no terceiro bloco, quem encontra a moeda é o seu Madruga. Só que pro azar dele, a dona Florinda estava ali de prontidão para defender o seu filho. Mira, chavo, que suerte, me encontré un peso. Mira, no sé si... ¿Ah, sí? Bueno, sí, pero se lo voy a dar, chavo, para que... A Chiquinha vê que novamente tem uma brecha para conseguir a tal moeda e, novamente, tem adivinhações. Que si tú sabes cómo se llama, un animalito negro que camina por el suelo y que tiene 8 patitas. Pues la hormiga. La que pega en la barriga. Que já tinham aparecido bem antes. Por acaso você sabe como se chama um animalzinho negro que caminha pelo chão e que tem 8 patinhas? Claro, é a formiga. Que te bate na barriga! E o Kiko, mais uma vez, também manda ver nas charadas. Pasar tu pregunta de cuál es el animal que no tiene patitas. Pues la lombriz. La que pega en la nariz. Ou nem tanto. ¿Tú sabes cómo se llama el animal que tiene plumas, que pone huevos y cacarea? Pues la gallina. La que pega en los cachetes. No rima. ¡Pero pega! E daí pra frente, como eu vou dizer isso? Bom, melhor falar de uma vez? Não sabemos porque a gravação acaba nesse ponto. Os últimos 2, 3, 4 minutos de história ainda continuam perdidos. Desculpa, mas não sabemos como a história termina. Desculpa. Mas assim, galera, vamos olhar o copo meio cheio, né? Quase 50 anos depois, a gente descobre um episódio perdido numa fita que foi encontrada na rua por um peruano que vendeu para um argentino, que subiu isso no YouTube, a gente conseguiu ter acesso. É muita coisa boa pra gente elogiar. Nossa, até babei. Me empolguei tanto que eu babei e perdi o fio da meada. Enfim, não vamos criticar. Tá tudo bem. E pelo menos a gente consegue fazer alguns supositórios a respeito do final dessa história. No prólogo A Troca, que é tipo 30 segundos de Chaves e Chiquinha conversando e trocando moedinhas, a garota passa a perna no garoto. E isso também foi incorporado no episódio de 78, mas como é um negócio muito curto, nem tem um final exatamente desse prólogo. Ou pelo menos não um final que sustentasse assim como um final de episódio. Já o episódio Quem Semeia Moeda tem diversas similaridades que eu mostrei ao longo do vídeo e no final o seu Madruga fica bravo com a Chiquinha fazendo as tais adivinhações. E convenhamos que é bem aleatório, ele simplesmente fica bravo com a sua filha, reclama, bate nela e aí o episódio acaba assim. Você sabe qual é o animal que bate nos seus filhinhos? Só que isso é o que foi produzido antes do episódio das trapaças da Chiquinha. E eu quero pegar histórias que foram realizadas depois pra gente também ter algumas ideias. Como por exemplo, a Moeda Perdida de 1980, que tem várias coisas parecidas com os roteiros que a gente viu no vídeo, porém o final é diferente. Depois do Chaves cair em uma adivinhação da Chiquinha, acontece isso. Como o seu Madruga já não estava mais no elenco, sobrou para Dona Florinda esse papel. ¿Tú sabes cuál es el animal que le pega a sus vecinos? Tá, talvez eu tenha exagerado, não é exatamente nossa, como é diferente, é mais uma adaptação, era quem estava no elenco. Já em 85 temos o episódio Crianças Idiotas e olha, aqui sim é diferente mesmo. A adivinhação acaba, a Chiquinha pega o dinheiro da Pops e a prima do Kiko não quer sair por baixo. Ah, bueno, pero ella me prestó 5 pesos y yo le devolví 10 y ni cuenta se dio.
E sim, eu falei que é diferente, não falei que era um baita final ótimo, né? Porque não é, a história acaba assim. Não é exatamente uma grande conclusão, mas analisando todos esses roteiros, todos esses episódios que têm suas semelhanças, podemos supor que no final das Trapaças da Chiquinha aconteceu uma de 3 alternativas. Ou a Chiquinha apanha do seu Madruga e fala alguma coisa relacionada às adivinhações, que qual é o animal que bate nas crianças ou bate na filha, coisa do tipo. Ou então acaba parecido com essa versão de 85, só que ao invés de ser a Pops, é claro, é o Kiko. Até porque a gente sabe muito bem que nos roteiros que foram regravados depois da saída do Kiko do elenco, o lugar que era ocupado pelo Bochechudo passou a ser feito por Pops ou Nhonho. Ou então acontece uma terceira opção que é totalmente aleatória e a gente não faz a menor ideia. Embora eu ache isso pouco provável, porque a gente sabe muito bem que o Chespirito repetia muitas estruturas, piadas, roteiros, e como a gente viu versões anteriores e posteriores ao episódio de 78, eu não boto muita fé nisso, mas... Era só o que eu queria saber! Seja como for, depois de mais de 50 anos da estreia de Chaves e Chapolin, os fãs continuam descobrindo pérolas, continuam descobrindo coisas que a gente nem sabia que existia. Olha, de verdade, isso é maravilhoso, isso movimenta o coração de todo mundo. E quem sabe daqui a pouco a gente consiga ter acesso a absolutamente tudo que foi gravado na década de 70, inclusive o final da Saga dos Piratas. Todo mundo quer saber até hoje como essa história acaba, mas dá pra gente ter uma noção, sabia? O episódio está perdido, mas um gibi com a história dos piratas, não. Sabia dessa? Pois é, a saga mais famosa de Chapolin, que é a Saga dos Piratas, teve um final na versão do gibi do Polegar Vermelho, e nós já falamos sobre isso no vídeo que tá aqui do lado. De verdade, isso aqui é pérola total. Tem que assistir, tem que ficar por dentro, porque eu duvido que você saiba as informações que a gente colocou aqui. E é por isso que a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.